Eu devo o auditório um pouco mais cheio, certamente pela polêmica do tema. É um tema muito polêmico e que, durante o tempo, recebeu um tratamento inadequado. A Inquisição sempre foi um assunto usado nas discussões públicas, em geral, para atacar a Igreja de Cristo. Por nossa sorte, a Igreja Católica não tem medo da verdade. Nem poderia ter, evidentemente. E o Santo Padre João Paulo II, hoje canonizado, então vou me referir a ele como São João Paulo II, em 1994, quando houve uma altíssima pressão dos órgãos de comunicação internacionais para que a Igreja revisitasse e revisasse alguns assuntos que, segundo eles, seriam muito espinhosos para a Igreja, o Papa João Paulo II fez, então, aquilo que pouca gente esperava. Olha, eu vou abrir todos os documentos, se bem que eles nunca estiveram fechados. A qualquer pessoa que queira visitar as câmaras vaticanas e tem que fazer um pedido antecipado, há um protocolo mínimo, porque são documentos antigos e as pessoas podem rasgar e retirá-los com muita facilidade. Então, um mínimo de cuidado é tido, mas que está sigiloso, não. Mas o Papa, para não dizer que a Igreja não abre e que ele não fez o convite, ele convidou um grupo de 30 historiadores e ele fez questão de que esses historiadores não fossem católicos, se bem que ele também não proibiu a entrada de historiadores católicos, para analisar toda a documentação referente à Inquisição que estava guardada nas câmaras vaticanas. E assim se fez. Em 98, ele só conseguiu reunir esses historiadores, porque foi um movimento enorme, que envolveu o mundo inteiro, tinha judeus, tinha ateus, agnósticos e alguns católicos. Isso levou muito tempo. Em 98, de 94 a 98, em 98, esta junta de historiadores foi constituída, e finalmente eles fizeram a pesquisa. Os resultados só saíram em 2003, fizeram um simpósio, e cada historiador apresentou o seu trabalho. Eles estudaram todas as inquisições que existiram. O nosso tema, para ser um pouco mais adequado, se eu quisesse ser um pouco mais rigoroso cientificamente, ele não deveria se chamar a Santa Inquisição ou Inquisição, e sim as Inquisições, porque nós tivemos várias. E quando eu vejo uma pessoa atacar a Igreja Católica, dizendo que a Inquisição foi isso, que a Inquisição foi aquilo, e a pessoa não faz nenhuma restrição de qual Inquisição ele está falando, eu já dou por encerrado o assunto e não discuto. Não tem como discutir uma pessoa que ignora o mínimo. Não há discussão. Então, que Inquisição você está falando, meu filho? A episcopal? A pontifícia? A espanhola? A portuguesa? A romana? Cada uma delas foi instituída em tempos distintos e tiveram procedimentos distintos. Uma base geral, mas alguns procedimentos distintos. Mas o fato é que todas elas só podem, segundo os historiadores, os profissionais, todas elas podem ser unificadas em torno de um só detalhe: estatísticas. Por exemplo, o professor Agostino Borromeu, professor de História na Itália, concluiu, junto com os seus companheiros historiadores, que investigaram os documentos originais e primários, que o Tribunal da Inquisição, todas as inquisições católicas, de todos os réus
condenou apenas 1%. E um dos historiadores ainda disse: foi o tribunal mais humano que existiu e misericordioso. Eu gastaria um tempo enorme se eu fizesse aqui uma pequena busca histórica de como se executavam as penas no poder civil, no poder político. O direito, na época do Império Romano, o direito, na época da Idade Média, o direito ainda era um direito romano, com influências dos bárbaros, dos povos bárbaros, que com muita dificuldade foram cristianizados e convertidos. E as penas eram executadas de maneira muito violenta, muito violenta. E o Tribunal da Inquisição, segundo estes historiadores, representou um avanço humanitário. Isto choca, me chocou. Me chocou porque eu, por exemplo, estudei na escola marista, que é uma escola de confissão católica, mas lá eu tive um professor e uma professora que destruíram o tribunal, falaram barbaridades, como até hoje se fala, que o tribunal matou milhões de bruxas, que o tribunal matou milhões de judeus e matou milhões de não católicos. Pois bem, assim age o mundo. Por exemplo, a senhora Fátima Bernardes, quando o Papa João Paulo II sim, aqui duas frases, daqui a pouco eu volto nelas. Quando o Papa João Paulo II, depois que o Congresso foi feito, porque isto é uma coisa curiosa, a imprensa pediu ao Papa que pedisse perdão pela Inquisição. E o Papa, muito sábio, disse: eu só vou pedir perdão por aquilo que eu conheço. Por aquilo que eu conheço. Primeiro é necessário avaliar os fatos. Depois nós vamos conversar. E ele convoca então o simpósio que eu manifestei. Atitude muito sábia. Antes de pedir perdão, diz o Papa João Paulo II, é necessário ter conhecimento preciso dos fatos. Já foi o primeiro tapa na cara que o Papa deu nos órgãos de imprensa internacional. Como se ele estivesse dizendo: coisa que vocês nunca fizeram. Pois eu vou tomar a iniciativa. Vocês não precisam vir aqui, porque vocês não virão. Eu vou tomar a iniciativa. Eu sou o cabeça da igreja. E vou abrir os documentos. E vamos ver o que vai dar. Quisera Deus que as outras denominações religiosas fizessem o mesmo. Por exemplo, quisera Deus que os protestantes abrissem os documentos, se ainda estão conservados, eu acredito que não estejam, sobre a Inquisição protestante. Vamos ver se vai abrir. Não sei se abre, mas não precisa abrir, nós conhecemos. Não vou falar dela aqui agora. Seria bom que se falasse, mas não vou falar. Agora, esta frase aqui é impressionante. Já volto. O Santo Padre Leão XIII, citando Cícero: a primeira lei da história é nunca mentir. A segunda é nunca temer a verdade. Pedi encarecidamente a Cristo, nosso Senhor, que nos dê esta oportunidade hoje de não mentir e não ter medo de dizer a verdade. Doa quem doer. Muito bem fez o Santo Padre de convocar o Congresso, os estudiosos, para vasculharem todos os documentos, todos, que estavam sob o poder da igreja. Pois bem,
Então, o Papa João Paulo II, com base nos estudos que foram feitos, ele mais um grupo de cardeais, dentre eles o Santo Padre Emérito Papa Bento XVI, que na época era o cardeal Ratzinger, eles publicaram um memorando concluindo o que foi estudado. Pois bem, quando o Papa João Paulo II disse que ia em público para conversar sobre as conclusões do Congresso, logo veio a mídia brasileira, que eu só falo dela, poderia falar de outras também. A mídia brasileira se adiantou e disse: o Papa pedirá perdão. Aqui, eu não sei se está tudo aqui, mas eu gostaria se não estiver aqui, aqui eu já acho que eu coloquei só os tópicos gerais. Veja bem o que disse, por exemplo, o Jornal Nacional da Rede Globo. A senhora Fátima Bernardes disse o seguinte, eu copiei aqui, mas no YouTube vocês conseguem encontrar isso com facilidade. O Papa João Paulo II vai pedir desculpas, ele não tinha falado nada ainda, pelos pecados cometidos pela Igreja Católica. Olha, veja bem, hein? Não surpreende, né? Ela não deve ter lido a Epístola de São Paulo, em que São Paulo diz que a Igreja é imaculada, sem mancha. Ela não deve ter lido isso. Pecados, os erros cometidos pela Igreja, e não pelos filhos da Igreja, que é outra coisa. No tempo da Inquisição, quando queimou a Igreja, queimou os não cristãos, ela não conseguiria, se esforçasse, contar tanta mentira em tão poucas palavras. Em primeiro lugar, o Papa João Paulo II não pediu perdão pelos erros da Igreja. Ele pediu perdão por eventuais erros dos filhos da Igreja. Isso é diferente. Em segundo lugar, a Inquisição nunca julga não cristãos. A Inquisição foi um tribunal criado para católicos. Católicos, ponto. E em terceiro lugar, a Inquisição não queimava. Acontecia algumas vezes, especialmente em réus reincidentes, e os inquisidores deixavam ao braço secular, ao Estado, os apenados, com recomendações de que mitigassem a pena. Poderia ter se informado melhor. Esta senhora. Agora vejam que curioso. O simpósio, vamos lá. Vamos sair da Rede Globo de televisão e vamos voltar para a realidade. O que concluíram os historiadores? Primeiro, entre 1540 e 1700, entre 1540, o Brasil tinha 40 anos de idade, segundo a história oficial. Em 1700, 44.674 juízos foram pronunciados na Inquisição Espanhola, que normalmente o pessoal tem como a pior. Então nós estamos falando aqui, a Inquisição Espanhola, ela vigorou um pouco mais de tempo, mas os historiadores fizeram um corte, de 1540, que foi o seu início, até 1700. Foram aproximadamente 45 mil réus. 45 mil réus. Aqueles que morreram foi apenas 1,8, 804. Na mesma época, os historiadores perceberam que os tribunais políticos, então não eclesiásticos, do Estado, condenavam uma taxa de 50% dos réus. Se tinha 100 mil réus, 50 mil eram executados com a pena de morte. E mais, destes 1,8%, apenas 1,7%, ou seja, apenas 13, foram condenados no procedimento chamado contumácia. O que era contumácia? Se queimava um boneco no lugar do réu. Apenas representativo. Quanto às bruxas,
se tiver tempo nós falaremos melhor delas. Eles não eram esse nome, não era esse nome que eles nos chamavam, não era assim? O historiador Agostinho Borromeu nos diz, com base em fontes primárias, que dos 125 mil processos de toda a história da Inquisição espanhola, 125 mil, 59 bruxas foram, sim, condenadas à fogueira pelo braço secular. E a igreja encarecidamente pediu que assim não se fizesse. Vejam, independente do que nós possamos pensar a respeito disso, o fato é que os números são muito menores do que se diz e se espalha nas universidades. Este é que é o fato. Sobre a pena de morte, especialmente no quesito fogueira, nós falaremos daqui a pouco, como era considerado na época um costume no direito romano, e que foi retardado o máximo pela igreja. Para vocês terem uma ideia, a própria Inquisição Espanhola só fez uso deste expediente, em casos muito excepcionais, depois de 10 a 20 anos da sua instalação. Pois bem, mas estes são os dados que nos chocam, porque a atmosfera toda é contra a Inquisição católica, e se fala de milhões e milhões e milhões. Por exemplo, Torquemada, o Frei Tomás de Torquemada, um dominicano. Já ouvi por aí uma pessoa dizer que ele teria matado 20 mil réus. Como? Como isso é possível? Se ele foi o inquisidor mor só durante 10 anos e nas mãos dele passaram apenas 2.000 pessoas. É uma questão de matemática. O Frei Torquemada não poderia ter feito o que fez, o que dizem que ele fez. Só foi um absurdo. Nós temos que estudar, colocar as coisas a limpo, e aí você então emite um julgamento. O que não pode é ouvir que a Inquisição Católica, durante todo o seu ministério ou funcionamento, matou milhões de pessoas, e os historiadores sérios vêm dizer que os condenados não passaram de 2% a 1%, quando muito 2%. Mas vamos entender, eu poderia abordar aqui qualquer das inquisições. A única inquisição que eu não tenho conhecimento muito profundo, porque está faltando uma investigação séria, é a que ocorreu no Brasil. Mas das outras inquisições instituídas, já é possível fazer um retrato mais ou menos adequado. Vejam bem, eu me proponho aqui a falar apenas de uma delas. Eu poderia falar da espanhola, que me daria muito gosto, porque é a mais deturpada de todas. Eu poderia falar da romana, que foi depois da espanhola, que aconteceu, instituída depois da espanhola. Se chamava romana porque foi instituída nos Estados Pontifícios, onde hoje é a Itália. Os Estados Pontifícios eram um pouco maior, por isso chamada romana. A Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa. Mas eu vou tratar aqui da chamada Inquisição Medieval, porque a Inquisição Espanhola, ela começa no século XV, já na Idade Moderna. A Inquisição Romana começa no século XVI, Idade Moderna. E a Inquisição Medieval, como o próprio nome diz, ou também chamada de Pontifícia, porque ela foi instituída pelo Papa Santo Padre Inocêncio III, ela começa no século XII para o XIII. XII já teve o primeiro resquício, e o século XIII ela é oficialmente instituída. Então nós ainda estamos na Idade Média, não saímos dela. Muitas pessoas dizem, porque Galileu Galilei foi condenado em métodos medievais. Galileu Galilei passou pela Inquisição Romana no século XVI, já é a Idade Moderna, meu filho. Você ignora datas. Galileu Galilei foi queimado. Como?
Galileu Galilei foi torturado. Galileu Galilei foi condenado por sua teoria científica. Onde você está lendo isso? Daqui a pouco eu falo do caso Galileu Galilei, porque não é minha intenção tratar da romana. Vamos voltar para a medieval. Meus amigos, aqui nós temos que fazer um breve resumo de uma das piores heresias que surgiu na história cristã, que é a heresia dos cátaros. Os cátaros. Cátaro é uma expressão derivada do grego cátaros, que significa puro, imaculado. Esta foi uma heresia tremenda, tremenda, para aquela sociedade medieval. Não terei tempo aqui de dizer como se estruturava a sociedade medieval, o que era aquela maravilha, tão atacada também. Mas eu gostaria de ressaltar um ponto importante. Fazia parte do tecido estrutural da sociedade medieval o Evangelho, aquilo que os historiadores chamam de cristandade. Nós tivemos uma verdadeira cristandade, na qual o Evangelho se imiscuía nas decisões políticas. Os medievais consideravam Cristo como rei, porque nosso Senhor disse isto a Pilatos: eu sou rei, para isto eu vim, para isto eu nasci. Os senhores feudais eram considerados os vicários de Cristo na terra, assim como o Papa era considerado vicário de Cristo na igreja. Vicário é uma palavra que significa vicário, vice-rei. Cristo é rei, e o senhor feudal é o vice-rei. A sociedade toda era mantida na fé católica, porque a igreja católica converteu os bárbaros, criou a França, eram os francos, depois a França, criou a Espanha era toda dominada pelos visigodos, converteu o rei visigodo, o Império Romano caiu, a igreja católica continuou, teve que enfrentar os bárbaros. Ainda não me sai da cabeça, nunca me sai da cabeça, o enfrentamento que o Papa teve com o grande Átila dos hunos, com sua coragem, e os hunos se converteram por este homem corajoso que se interpunha entre os bárbaros e a civilização cristã nascente, que eram mortos violentamente, as mulheres abusadas, e os bispos entravam na frente da cavalaria una, da cavalaria franca, da cavalaria visigótica. Aqueles bárbaros, daí a história muito justa deu nome a eles. A igreja converteu esses povos, mas, evidente, a igreja, ao converter esses povos, sofreu também, porque nem todos os bárbaros estavam suficientemente convertidos e evangelizados. Ainda continuavam com algum barbarismo. E a igreja enfrentou um problema. Nesta época dos cátaros, nós vamos entrar agora, a igreja já estava saindo de um outro problema. A igreja passou por várias tempestades, como na barca de Pedro, várias tempestades. A primeira foi a sinagoga, os judeus perseguiram Cristo, né? A segunda foram os arianos, outra heresia problemática e tremenda, que se a igreja não tivesse resolvido o problema, nós estaríamos em apuros hoje. O outro foi a querela, a famosa questão das investiduras. O que aconteceu? Rapidamente, o poder local, o poder secular, começou a indicar os bispos. O Papa não podia indicar bispos, o Papa não podia sagrar padres. Nós tivemos, por exemplo, um caso absurdo de um nobre que fez o seu sobrinho Papa com 12 anos de idade. E a igreja estava saindo disso com quem?
o Papa Gregório. Papa Gregório instituiu uma bula dizendo: a partir de agora, veja bem, o Papa estabelece os seus cardeais e os seus bispos. Voltou para a mão de Pedro. Quando a igreja começa a resolver o problema das investiduras dos bispos e padres que eram investidos sem autorização do Papa, às vezes sem o Papa saber, começam a surgir uma nova heresia. A igreja nunca esteve em paz, nunca esteve em paz, a igreja de Cristo nunca esteve em paz. Começa a surgir os cátaros. Quem eram os cátaros? Os cátaros eram um povo que vinham da Bulgária, se instalaram no sul da França e tinham uma doutrina, eles fundaram uma seita religiosa. E curioso, eles fundaram uma seita religiosa sem sair da igreja, porque a grande maioria dos cátaros eram padres e bispos que antes eram católicos, começaram a aderir a esta heresia dos cátaros. Os cátaros não fundaram uma igreja própria, eles se aproveitaram das entranhas da igreja católica e foram estabelecendo ali sagrando os seus bispos, que eram falsos bispos, evidentemente, os seus padres. Mas o que os cátaros diziam? E aí nós temos que remontar mais, não vou me alongar. Era uma doutrina que começou lá com o grego, pagão, Platão, porque Platão, também influenciado pela religião órfica grega, pelos pitagóricos, por Sócrates, Platão entendia que o homem tem um princípio bom, que é a carne, um princípio mau, que é a carne, e um princípio bom, que é a alma. Então Platão dizia que tudo que é carne é imprestável. Por isso que, segundo Platão, uma vez que o corpo morre, a alma se liberta, vai para uma outra região, e o corpo se dilui e não aparece mais. Isso é um absurdo. Para nós católicos, isso é um absurdo. Nosso Santo Catecismo é claro: o nosso corpo ressurgirá com a nossa alma, porque o corpo também foi criado por Deus, e tudo que Deus faz é bom. Mas para Platão, o corpo é mau, a matéria é ruim. E um grupo de pessoas na Bulgária, chamados Bogomilos, porque na língua eslava, na Bulgária depois esse idioma se espalhou pela Rússia. Bog quer dizer Deus, Bug quer dizer Deus, e Milos, amigo, os amigos de Deus. Os Bogomilos, que eram um povo que habitava a Bulgária, começaram a adotar essa prática platônica e misturaram esse péssimo platonismo com a doutrina cristã. Eles começaram a dizer que o corpo nada vale e precisa ser castigado. Não só isto, tudo que se refere à matéria e ao corpo também precisa ser extirpado do homem. Um desses elementos é a questão sexual. Então, para os bogomilos, por exemplo, os búlgaros, essa seita búlgara, o sexo é, em qualquer circunstância, ruim, deve ser evitado. E mais, as mulheres e os homens, além de terem que se abster das relações sexuais, mesmo naquelas circunstâncias autorizadas, depois do casamento, principalmente, não poderia gerar os filhos. Por quê? Porque ao gerar o filho, um novo ser humano é uma nova carne. E uma nova carne é você colocar um princípio ruim no mundo de novo. Tudo que é matéria é ruim e não pode ser proliferada. E mais, e aí eles misturavam com o cristianismo, que é aí que vem todo o detalhe. Eles diziam o seguinte: o Deus do Antigo Testamento, que criou todas as coisas, está lá no Gênesis, é o Deus mau, é Satanás.
E o Deus bom é o Deus do Novo Testamento. Então os bogomilos entendiam que existiam dois princípios para a realidade, dois deuses. Não é um Deus só. São dois deuses, o bom e o mal. O mal cria a matéria e o bom cria o espírito. Então, quando um homem se relaciona com uma mulher e disso gera uma criatura, um filho, ele está fazendo com que o Deus bom crie a alma, o espírito e jogue na matéria que foi criada pelo Deus mau. Então, quando você tem um filho, você está trabalhando para Satanás. Esta doutrina chegou ao sul da França, e aqui vem um problema dramático, numa região chamada Languedoc, ou Occitânia. Por quê? Languedoc quer dizer a língua do Oc. Oc era a linguagem que se falava nessa região do sul da França, que ainda não era o francês. O francês, tal como nós conhecemos hoje, um pouco mais rudimentar, se falava no norte. No norte. No sul da França se falava a língua do Oc, onde o sim era Oc. Hoje a língua que prevaleceu na França é a língua do norte, em que o sim era dito oui, como hoje ainda é, e não Oc. Então era uma região na França, infelizmente eu não tenho um mapa aqui, mas tinha essa região na França. Eu queria o mapa porque talvez eu precise dizer de onde saiu tal senhor feudal, para onde foi, etc. Tal. Mas não tem problema, a gente tenta fazer aqui. No sul da França existia essa região, constituída por Toulouse, Montpellier, não é? Paris não, Paris estava distante disso. Albigeois. Por isso é que os cátaros também foram chamados de albigenses, porque a capital de Albigeois era Albi, um nome que não é muito bom, porque os cátaros, a grande concentração dos cátaros não ficava muito em Albi, ficava em Toulouse. Um determinado bispo búlgaro vem e se instala no sul da França e começa a espalhar a doutrina bogomila. E estas pessoas ficaram conhecidos como os cátaros, porque eles se diziam puros. Primeiro, eles faziam jejuns muito extraordinários, porque tudo que é material é demoníaco, então temos que comer pouco. Infelizmente eu nasci, não pedi, eu não devia ter nascido, porque eu estou contribuindo com o Deus mau. Eu nasci, infelizmente. Se eu nasci, eu vou me alimentar pouco, porque alimentar-me muito é fazer crescer a matéria, é fazer crescer o princípio demoníaco. Então eles faziam muitos jejuns, se castigavam, penitências corporais violentas. Só que acontece o seguinte: um desses cátaros, um dos mais influentes, conseguiu se infiltrar no condado de Orléans, que fazia parte da região do Languedoc, e conseguiu a proeza de ser o confessor do rei Raimundo, do conde, na verdade, porque a França não era tão unida, era um conde, um senhor feudal, um nobre. Agora, vocês podem imaginar o que é um cátaro, um herege, um padre herege, ensinando para a rainha que ela não poderia fazer sexo com o rei, e não poderia dar a ele descendência. O que fez? E o que fizeram alguns senhores feudais de Toulouse, da região do Languedoc? Toulouse, Albi, Montpellier, os Pirineus, que divisam a França da Espanha, uma região de montanhas. Começaram a caçar os cátaros, para que eles não exercessem essa influência maléfica. Começaram a caçar os cátaros e matá-los sem julgamento. Sem julgamento. O caso mesmo de Raimundo é um deles.
Quando Raimundo soube que a sua esposa estava se confessando e tendo como diretor espiritual, o conselheiro espiritual, um cátaro, bom, o que fez a esposa? O que fez o rei? Invadiu o convento, pegou lá uns 12 cátaros, que ele foi perguntando: você é cátaro? Não, mas está com cara de que é. Tá com um abdômen muito fino, já não está comendo direito? Está fazendo jejuns? E aí que tentava identificar lá os cátaros. Nesse evento ele pegou 12 e botou na fogueira sozinho. O rei foi levando os cátaros para a fogueira e jogou na fogueira. Outro evento também, um bispo que foi se encontrar no concílio, um bispo verdadeiramente católico, foi se encontrar no concílio. A população da região prendeu os cátaros, levou para uma prisão. Um deles foi lá buscar o bispo para saber o que ia fazer com esses cátaros. Não deu tempo. Enquanto o bispo estava voltando para saber o que ia ser feito, o povo pegou os cátaros e jogou na fogueira. Outro problema que os cátaros apresentaram: o juramento. Os senhores sabem que a civilização medieval, a cristandade medieval, toda se fixava em juramento. Você tem um vassalo que jurava ao senhor feudal fidelidade, e o senhor feudal, em troca, dava a ele comida, roupa e armas. O senhor feudal jurava fidelidade ao rei, porque os condados e o rei. Isso era feito um juramento, aliás, belíssimo juramento. Você estuda a história medieval, belíssimo juramento, belíssimo. Bom, os cátaros diziam: vocês não vão fazer juramento nenhum mais. Os vassalos começaram a se rebelar contra os senhores feudais. Alguns senhores feudais que começaram a ser cátaros começaram a se rebelar contra os reis. Em outras palavras, o reino cristão começou a ser dividido. Depois de tanto esforço, depois de ter convertido o Império Romano, na verdade com Deodósio I, outra mentira que se espalha, que a Igreja Católica se tornou oficial do Império Romano com Constantino. Isso é besteira, meu filho. Vou estudar um pouco mais. Constantino tolerou, com o famoso Edito de Milão, a Igreja Católica se torna a Igreja Oficial do Império Romano com Teodósio, espanhol. A Espanha na época não tinha esse nome e era colônia romana. Tinha que ser da Espanha, não é? Reconhece a igreja. Mas, enfim, voltando. Depois a igreja enfrentou os bárbaros. E agora, os cátaros causam essa revolução. Vejam, meus caros, há relatos de fontes primárias, não terei como mostrar os documentos aqui agora, mas posso muito bem enviar depois, que os cátaros invadiam as casas e matavam as crianças. Feriam os ventres das mulheres. E muito provavelmente, se a igreja não tivesse resolvido o problema, eu não tenho realmente como me garantir que os senhores estariam aqui agora. A humanidade já teria chegado ao fim. E olha que a doutrina cátara quase prosperou. Mas vamos lá, qual foi a primeira resposta que a igreja deu? Qual foi a primeira resposta que deu a igreja? E qual foi a única que ela poderia ter dado? A pregação. O Papa, os cátaros começam a apresentar problema, o Papa ainda era Alexandre III. O Papa Alexandre III disse: os senhores feudais pediam ao Papa que tomasse providências mais profundas. O Papa disse: não. É melhor a conversão com a palavra, vamos convertê-los. E mandou, ele morre, já estava no final do seu papado, assume Inocêncio III, que na minha opinião, isso daí as pessoas podem discordar ou concordar, não há problema, aí é ponto de interpretação. Foi o Papa certo para a situação, porque era um Papa duro, rigorosíssimo. O Papa disse: vamos primeiro convertê-los com o poder da palavra. São Bernardo de Claraval, grande santo da igreja, foi a Languedoc,
Quando ele chega em Languedoc, ele vê as igrejas sem fiéis, os fiéis sem sacerdote, os sacerdotes sem castidade, os sacerdotes sem bispo e os bispos sem castidade. Daí o sucesso dos cátaros, porque quando os cátaros chegavam em Languedoc, falavam: não, nós temos que fazer penitência, temos que deixar de comer, jejuns avassaladores, não podemos ter relações sexuais. E aí as pessoas comuns, simples do povo, viam aquele clero que só pensava em sair, se divertir com uma mulher ou outra, um padre com uma mulher, o bispo omisso, viajava, ia lá para Paris, ia para Roma, não voltava, não via suas ovelhas. É evidente que os cátaros fizeram com algum sucesso. E São Bernardo diz: o que está acontecendo? E ali ele começou a pregar. Aliás, há um fato famosíssimo, para quem estuda esse período, é que São Bernardo, montado em seu cavalo, um cátaro, depois dele fazer o sermão, o cátaro diz: senhor prior, vejo que o seu cavalo é muito gordo e fogoso. Olha a maldade. E São Bernardo diz: realmente, só que ele come e bebe porque ele é um bruto. Agora os meus atos e os seus serão julgados diante de Deus. Eu te mostro o meu abdômen, você me mostra o seu? E a outra foi uma mulher. Eu quero muito bem falar dessa senhora, porque nós estamos no mundo do feminismo, e se diz que na Idade Média não se respeitava a mulher, etc. tal. Santa Hildegarda de Bingen. Esta mulher, canonizada pela igreja, foi permitida pelas autoridades eclesiásticas a deixar o convento e pregar nas igrejas contra os cátaros. E ela compreendeu a psicologia dos cátaros, que é importante isso, porque os cátaros faziam aquilo tudo e aparentavam ter uma vida virtuosa, não por amor a Cristo, porque quem ama a Cristo ama as suas criaturas, e sim por amor, por ódio. Eu odeio o alimento, por isso eu não como. Eu odeio as mulheres, por isso me abstenho de praticar qualquer relação com elas, desde que casado. Por ódio, eles não eram movidos pelo amor. E é evidente, porque nenhum ser humano é movido exatamente pelo ódio. O ser humano é movido pelo amor, ou por Deus ou por si mesmo. E eles só amavam a si próprios, porque eles queriam mostrar o abdômen fino de um jejuante. São Bernardo não. São Bernardo fazia jejum por amor a Cristo, pela salvação das almas, para reparar os pecados contra a Sagrada Eucaristia, que naquela época também acontecia. Fazia os jejuns por amor aos seus irmãos, no corpo místico de Cristo. Santa Hildegarda entendeu a psicologia dos cátaros. Vocês não fazem por amor, vocês fazem por proselitismo, para se promover. Estão acabando com o tecido social, estão causando revoltas. E o outro pregador, este sim, especialíssimo, São Domingos de Gusmão, que fundou a ordem dominicana. Por isso é que a ordem dominicana, ela nasceu para combater heresias, e é uma das ordens que mais estudam dentro da igreja, de onde, por exemplo, veio ninguém menos, ninguém mais do que Santo Tomás de Aquino, o doutor comum, é um dominicano. São Domingos de Gusmão foi pregar. Agora, o que acontece? Acontece que a pregação obteve algum êxito, mas não foi o êxito esperado pelo Santo Padre. Primeiro porque a essas alturas, a igreja demorou a responder, a investir da cátara. A essas alturas, quase todos os senhores feudais de Languedoc já eram cátaros. E a igreja estava perdendo a França. O Papa enviou uma carta para Filipe Augusto, o rei da França, para interferir nos senhores feudais, que tinham um juramento com ele. Filipe Augusto disse não, porque Filipe Augusto tinha acabado de conquistar a Normandia da Inglaterra. Tinha assuntos mais prementes para resolver. O rei da França nega ajuda ao Papa. Até que acontece o desastre.
o Papa manda um prelado de sua confiança pessoal, chamado Castelnau. O padre Castelnau tem uma discussão numa noite anterior com Raimundo VI, que era o conde de Toulouse, talvez o conde mais poderoso de Languedoc, porque Toulouse era a cidade mais avançada, era o condado mais avançado. E no dia seguinte ele acaba de celebrar a missa, monta em seu cavalo, e um cidadão joga uma lança, era uma arma comum da época, e o atinge, e ele morre. Mas antes de morrer ele disse: eu te perdoo, espero que também Deus o faça. Na sua tumba, até hoje, naquelas regiões da França, está escrito: eis que morre o grande mártir de Cristo. Morreu, foi morto por um cátaro. E isto gerou uma reviravolta na situação. Depois de 10 anos, usando o expediente do diálogo, o Papa Inocêncio III decide convocar uma cruzada contra os cátaros. E fez. O padre Paulo Ricardo, que muitos conhecem aqui, disse que esse foi um grande erro. Foi trágico essa situação. Eu não acho que ela foi exata. Foi a resposta correta. O Papa envia, conclama o rei da França, que negou mais uma vez. Aí já não era mais Filipe Augusto, é Luís VIII, pai do grande Luís IX, que seria canonizado pela igreja, São Luís IX. Luís VIII se nega, mas os senhores feudais do norte da França, era toda católica, e o catarismo não tinha entrado lá, vem com uma força avassaladora. O Papa disse: a cruzada vai ter que durar 40 dias, depois disso eu não autorizo. Para estimular alguns senhores feudais que eram mais preguiçosos, o Papa deu a indulgência plenária, como ele já tinha feito nas cruzadas a Jerusalém. O Papa Inocêncio III não era brincadeira, hein? Só para aqueles que têm um espírito mais romântico, se vocês não sabem, São Francisco de Assis participou da Quinta Cruzada. Pois bem, os senhores do norte descem para o sul. E o Papa foi claro em seu decreto: não haverá saques e nem roubos de propriedade. Vocês, a única coisa, e também não haverá derramamento de sangue, a única coisa que vocês vão fazer, vejam bem isto, hein? A cruzada não foi para derramar sangue, o Papa diz com toda clareza, fonte primária, é só ler o decreto: vocês irão expulsar os cátaros. Mas no meio do caminho a coisa ficou um pouco complicada, porque o Papa foi convencido por um bispo francês de que se ele não tirasse os bens e as terras dos senhores feudais cátaros, o catarismo teria sustentação financeira. Era preciso golpear o financeiro. E aí o Papa, então, o primeiro condado que foi conquistado foi Toulouse, o maior deles. O Papa, então, entrega Toulouse na mão de um cruzado, para que ele administrasse. Mas, o que aconteceu? Os cruzados foram invadindo cada vez mais, chegaram aos Pirineus. Eles entenderam que tinham conquistado toda a região de Languedoc, que tinham
expulsados os últimos cátaros e aquela região do sul da França estava livre do catarismo. Nesse ínterim, o rei Luís VIII foi assistir pessoalmente, porque naquela época os reis também participavam de guerras. Ele se sentiu mal no campo de batalha, voltou e morreu. O seu filho, Luís IX, 11 anos, não podia assumir, muito pequeno, assumiu a sua mãe como rainha regente, a famosa Branca de Castela, uma mulher santíssima. Aliás, uma das frases dela, que mais, lendo a biografia de Luís IX, mais nos comove, é que ela, o filho, então, ainda pequeno, recebendo os sacramentos católicos, ela diz: Senhor, vós sabeis o amor que tenho pelo meu filho, mas se for para ele cometer um pecado mortal que seja, que o leve agora. Luís IX. Os capetos. O último capeto morreu guilhotinado. Luís XVI, Luís César, guilhotinado. Família que honrou a igreja. A Branca de Castela assina um tratado com os senhores feudais do norte e as cruzadas acabam. De pacificação, as cruzadas acabam. Realmente, um efeito teve as cruzadas. Tá, estou chegando ao fim. Um efeito teve. Os senhores feudais, que tinham as armas, foram todos afastados, expulsos. Todos expulsos. Não existia na França do Sul, principalmente, senhor feudal cátaro. Mas, isto a cruzada obteve. O que a cruzada não obteve foi a erradicação total do catarismo, que ficou clandestino agora. Isso foi pior, porque antes você sabia quem era cátaro, agora não se sabia mais. Os cátaros sobreviventes e que não foram expulsos foram imprensados para os Pirineus, que é uma região de montanhas que fica entre Espanha e França, e ali eles começaram a se aproveitar daquele povo simples das aldeias e incutir novamente o catarismo. O catarismo começa a ressurgir novamente. Morre o Papa Inocêncio III e vem e ascende ao trono papal, a sede de Pedro, o Papa Gregório IX. Gregório IX, então, em 1231, século XIII, em 1231, depois de um concílio, ele fez um concílio, porque as coisas na Igreja Católica são resolvidas, como não poderia deixar de ser, como foram em Atos dos Apóstolos. Se faz concílios. Resolve decretar o catarismo como heresia oficial e institui a Inquisição. E aqui chegamos à Inquisição. Por que o Papa Gregório IX instituiu a Inquisição? Em primeiro lugar, para erradicar com esta seita absolutamente perigosa, não só para o catolicismo, como também para toda a sociedade. Este é o ponto. O outro ponto, evitar que os cátaros fossem simplesmente linchados. Linchados, porque os cátaros eram mortos a 3 por meia dúzia, sem julgamento, sumariamente. Pela primeira vez na história do Ocidente, a Igreja Católica revitaliza o direito canônico, aperfeiçoa o direito romano, e estabelece as seguintes normas: nunca será aceita denúncia anônima. Todo o réu será inquirido com a presença de pelo menos um advogado. Nenhum réu será inquirido sem a presença de um sacerdote. Estas eram normas específicas do Manual de Inquisição, que hoje ninguém mais lê. Assim era o procedimento. O
Papa instituiu o inquisidor geral, que cuidava de uma determinada região. Esse inquisidor geral nomeava inquisidores, os nomes eram inquisidores, porque eles não eram geral. Normalmente os inquisidores eram dominicanos e franciscanos. Isso aqui é uma coisa que é importante falar, porque Deus não abandona a sua igreja. E na mesma época dos cátaros, que vinham com essa história de jejum e mortificação, a igreja suscitou 2 homens santíssimos. Um eu já falei, São Domingos de Gusmão, e o outro São Francisco de Assis. São Francisco de Assis surge em pleno vigor do catarismo. Mas em São Francisco de Assis você observa o quê? Você observa a verdadeira ligação do homem com a natureza. O mundo criado não é feito pelo demônio. Esta é a doutrina católica. Os filhos são uma bênção. Toda essa turma aí hoje que prega o aborto, essas fundações internacionais, eu acho que certamente eles devem ser herdeiros de algum cátaro desses que morreu. Provavelmente. Então, estabeleceu-se a Inquisição. O procedimento era o seguinte: o Papa nomeava o inquisidor geral. Por isso é que esta Inquisição foi chamada de Inquisição Pontifícia, porque ela não estava ligada a nenhum bispo, a nenhum padre, porque os bispos eram omissos. E os padres naquela época, na região de Languedoc, estavam um pouco mais preocupados com alguma diversão. O Papa então tomou a rédea do problema. O inquisidor geral nomeava os inquisidores. Os inquisidores, depois de nomeados, se dirigiam para as regiões. E ali nas regiões eles ficavam instalados nos conventos. E dentro dos conventos tinham salas. E a primeira postura tomada pelo inquisidor e por seus assistentes, que eram também padres, era mais uma vez tentar a conversão dos cátaros pela pregação. Era o chamado período de graça. O que era o período de graça na Inquisição? Era um período que o inquisidor normalmente decidia a data, uma semana, 2 semanas, 30 dias, em que ele ia para as igrejas pregar, pegar a doutrina cátara, esmagá-la, dizer que não é a doutrina verdadeira de Cristo, pegar o Evangelho, ler o Evangelho e pá. Algumas conversões verdadeiras aconteciam ali, porque eram pregadores muito versados. Mas, quando isso não mostrava efeito, depois disso feito, vinha o segundo procedimento da Santa Inquisição. Os inquisidores, então, estimulavam as pessoas a denunciarem alguém suspeito de heresia. Só que não era qualquer denúncia que era aceita. O Papa deixou muito claro. Os inquisidores só vão levar para frente 2 tipos de denúncia. Primeiro, o cátaro tem que ter sido cátaro expressamente. Não adianta que você viu, porque os cátaros tinham costume, os cátaros crentes, vejam bem, hein? Os cátaros chamavam aqueles que não conseguiam ser perfeitos de crentes. E os que já estavam em estado avançado de jejum, alguns até cadavéricos, os crentes tinham que se ajoelhar diante deles. Então, às vezes, o sujeito se ajoelhava diante do outro, você já sabia que isso é um sinal cátaro. Só que tinha que ser um sinal claríssimo, porque os vassalos também se ajoelhavam diante dos seus fedais. Tinha que ser um sinal claríssimo. A denúncia tinha que ser clara. Não é porque eu vi, achei que é cátaro. Os inquisidores não aceitavam. Uma vez que existia denúncias sérias, os inquisidores eram obrigados a fazer uma ficha corrida dos denunciantes. Por exemplo, ladrão, confesso, não era aceito. Homicida, não era aceito. Eu sou advogado e digo aos senhores hoje que esse procedimento me surpreende.
Eu conheço pessoas que foram condenadas por denúncia anônima, que foram condenadas porque o preso fulano de tal falou contra o delegado foi condenado. É um tipo de procedimento que me assusta, me surpreende. Pois, isso aconteceu. Então eles viam a qualidade das testemunhas. Depois disso feito, eles convocavam o suspeito, que até então era suspeito. E faziam o quê? Acusavam? Não. Os inquisidores não acusavam. A acusação quem fez foi um terceiro. Os inquisidores inquiriam. Por isso a palavra inquisição. Inquisitio, em latim. Inquirir, perguntar. E eram perguntas longas, demoradas, porque o que interessava era a verdade, simplesmente. Em muitos casos, o réu confessava: realmente, eu não sabia o que era realmente a doutrina cátara, não estava bem informado. Eu sou um católico batizado, mas não estudei a doutrina católica. Quantos dos senhores conhecem estas figuras? Que são católicos e nunca estudaram nada? Veja, outra aparece para mim, uma pessoa: olha, eu era católico, agora eu sou protestante. Eu falei: mas você era católica mesmo? Não conhecem a igreja, aí com aquelas pregações, o período de graça, aquelas pregações, passaram a conhecer, falam: olha, realmente eu errei, passa a minha penitência. E acontecia uma coisa muito curiosa: muitos ladrões e assassinos inventavam que estavam roubando por motivo religioso para serem julgados pelos inquisidores. Os inquisidores mandavam rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias, bastava o cidadão se arrepender. E para não se ver nas mãos dos tribunais civis. Os tribunais civis eram problemáticos. Primeiro lugar, houve pena de morte? Houve. Na Inquisição medieval já houve. Menos de 2% de todos os réus. A igreja executava as penas? Não. A igreja nada fala, meus amigos e amigas. O tribunal da Inquisição foi um tribunal exclusivamente religioso, que julgava católicos e que tinha que separar se estava em heresia ou não. Não competia à igreja dizer qual a pena civil e temporal que cabia aquilo. A igreja dizia a pena espiritual: você vai rezar tanto, vai rezar tanto. E as penas capitais, assim eram chamadas, elas aconteceram em 90% dos casos reincidentes. O sujeito ia para o tribunal, se dizia arrependido, os inquisidores passavam as penas, aquilo era resolvido, e ele voltava a reincidir. O tribunal de novo avaliava, e se ele se obstinasse nisso, se ele teimasse em ser cátaro, ou em agredir a sociedade com aquela determinada doutrina, então a igreja fazia o que era a pior das situações para um réu, que era entregá-la para o braço secular, para o Estado. Em 90% dos casos, entregar para o Estado era a fogueira. Mas, se vocês lerem as cartas que os inquisidores enviavam para as autoridades civis, pedindo clemência, e somente réus absolutamente problemáticos, que já tinham matado 1, 2, 3 vezes. E a mentalidade da época era esta. Santo Tomás de Aquino foi muito claro. Naquela época, meus amigos, especialmente na região de Languedoc, falsificar uma moeda era pena de morte pela fogueira. O que dirá perverter uma alma, que era um bem muito maior? Essa era a mentalidade da época. Senão nós cometemos o famoso anacronismo, que qualquer professor de história sabe. Anacronismo é aquele julgamento histórico que é feito fora do seu tempo. Mesmo assim, a igreja foi muito misericordiosa, e só usou o artifício da pena capital, e só deu para o Estado
nem em último caso, quando ela não poderia mais nada fazer. Então, o Tribunal da Inquisição, especialmente a medieval, porque da espanhola eu não falei, nem da romana, que já são modernas. A Inquisição medieval foi absolutamente misericordiosa, e se comparado com todos os tribunais que já existiram no mundo, eu não falo nem dos antigos, porque estes não tem comparação possível. Inclusive os de hoje. Não houve tribunal que perdoou mais. Não houve tribunal mais caridoso, respeitoso. Aliás, eu já encerro, vou encerrar agora, lendo uma prescrição que era feita para os inquisidores. Aqui, os senhores já devem ter visto, eu acabei não precisando de passar, né? Enfim, os senhores já devem ter visto Em Nome da Rosa, um filme que se baseou no livro de Umberto Eco. Umberto Eco se aproveita da sua erudição, e efetivamente ele tem, para confundir as pessoas. Ali há dois erros básicos no filme. Primeiro, fala a questão do riso, que a Igreja Católica proibiu o riso. O Aristóteles escreveu um livro, um capítulo da Poética, que falava do riso. Então, ali no filme se diz que a Igreja Católica estava escondendo o livro. Mas só tem um detalhe, naquela época em que se passa o filme, esse segundo capítulo da Poética de Aristóteles ainda não tinha sido achado, só foi achado depois. A Igreja não tinha como esconder livro nenhum. Em segundo lugar, o sujeito mais mal falado no filme foi um inquisidor chamado Bernardo Guy. O Bernardo Guy realmente existiu. E o Umberto Eco trata o cidadão com uma maldade tão grande que é difícil de acreditar. Veja bem o que diz o Bernardo Guy em uma de suas cartas, porque ele era o inquisidor geral, então ele tinha a responsabilidade de direcionar os seus inquisidores. Ele dizia: o inquisidor deve ter fervor e zelo pela verdade religiosa, para a salvação das almas e pela erradicação da heresia. Serenos e pacíficos em meio aos alvoroços e contratempos, intrépidos no perigo até a morte, alheios a todo tipo de pressa ou audácia atropelada. Imagina se os nossos juízes tivessem 1% disso, hein? Inflexível aos rogos e incorruptíveis aos presentes, mas sem endurecer seu coração, até o ponto de ser obrigado a usar novos parâmetros ou não diminuir as penas. Nas questões duvidosas, cautelosos e circunspectos, sem obstinar-se em seu próprio parecer, fáceis e prontos a escutar, discutir e examinar tudo com cuidado e paciência, até que se venha a luz, e finalmente, que brilhe o amor à verdade e à misericórdia, virtudes próprias de todo juiz, de sorte que suas decisões nunca pareçam ditadas pela cobiça e nem pela crueldade. Existiram alguns exageros? Sim. E o Papa João Paulo II fez muito bem em pedir perdão por eles, pelos filhos. Os filhos. Nós tivemos, por exemplo, o caso famoso do primeiro inquisidor medieval, o Bernardo Guy já foi depois, que chamado, se não estou enganado, Raimundo o búlgaro, porque ele veio da Bulgária também, ele era um cátaro convertido. E o Papa entendeu que colocando, estaria lutando de frente a frente com o inimigo cátaro, porque ele já tinha sido cátaro, ele conhecia o problema. Ele, não sei porquê, desobedeceu todos os decretos papais e agiu com tanta violência que as reclamações saíram do sul da França e foram parar lá no Papa. E o Papa o que fez? Imediatamente o destituiu do cargo e simplesmente deu a ele a pena perpétua, a prisão perpétua. Julga-se, com dados apropriados hoje, que a Inquisição protestante tenha matado 150 mil pessoas. Calvino condenou um médico que descobriu a circulação do sangue nas veias hortas.
a pena da fogueira ele sozinho. O decreto dele hoje pode ser estudado e consultado. Eu queria entrar aqui no caso Galileu, mas eu acho que não vai dar tempo. 8h20. Falar um pouco melhor desse caso, e de outros também, não há problema nenhum, pode ser falado. Eu acho até que eu sugeriria ao grupo, se pudesse, fazer um encontro desse apenas com a Inquisição Protestante, seria interessante. Seria muito interessante, com documentos primários, porque não dá para estudar um fenômeno como esse sem documentos primários. E o que são documentos primários? São documentos da época, com testemunhos da época. Eu acho que é necessário esta revisão. Então, vai ser muito difícil apontar o dedo na nossa cara. Naquela época, a Inquisição representou um avanço humanitário e misericordioso. Já um historiador disse a Inquisição, o tribunal de misericórdia. Não há mais como negar isso. Não é propaganda católica, não é nada, é simplesmente a verdade. Por um acaso, nos beneficia. Há tempo, porque até a injustiça tem prazo. Viva São João Paulo II, que nos deu essa oportunidade. E fico feliz, para dizer que eu não falei das flores, porque li 2 livros de autores protestantes muito honestos, e que estão revisando a Inquisição Católica. Mas o que eu gostaria mesmo é que eles revisitassem a Inquisição deles, porque a nossa já sabemos o que foi. Então é isso. Eu gostaria de encerrar, não sei... É para falar alguma coisa a mais? É para dar alguma vez, não? Eu termino por aqui. Muito obrigado vocês que vieram. Eu vou fazer as perguntas. As perguntas? Ah, sim. Se alguém quiser. Gente, é o seguinte. Nós vamos abrir espaço para perguntas. Se não tiver nenhuma pergunta, o Leonardo continua e fala do caso Galileu Galilei. Tem alguma... Tem perguntas? Sim. E boa noite. Minha dúvida é o seguinte, igual você que estudou na escola católica, eu também estudei, e eu acredito como muitos aqui, também teve essa educação, agora errônea, sobre a Inquisição. E a minha dúvida é o seguinte, de onde que veio esses fatos? De onde que veio esses dados? Porque se você está numa escola, você estuda história, você acredita que aquelas informações são verídicas. Então, de onde que veio esses dados, essas informações, essa quantidade de gente, de pessoas que morreram, essa estatística, de onde que originou isso? Seu nome? Thaís, boa noite. Muito obrigado pela pergunta, porque eu tentarei ser rápido para que outras pessoas possam perguntar também. Thaís, um autor chamado Edward Peters, que lançou um livro, Inquisition, não está aqui comigo agora, e ele traça os rastros desse falseamento. E ele mostra com documentos de que os primeiros livros que começaram a pintar a Inquisição com aqueles instrumentos de tortura, quem nunca viu? Aquelas rodas de suplício. Imagina. A espanhola usou 3, mas eu não vou falar disso agora não. Os 3, mas eram que nem se comparam a este. E esse número de mortes, de milhões, de 1000, já vi 200 mil. Alguns livros protestantes já trazem uma cifra muito grande, especialmente o iluminismo.
no iluminismo francês. Porque tudo tem que ser na França, não sei porquê. E a França é a filha primogênita da igreja, a primeira convertida, a primeira nação que nasceu no seio da igreja com a conversão de Clovis, belíssima inclusive, conversão belíssima. A França foi principalmente com Voltaire, Diderot tem uma obra chamada A Religiosa, que é mentira do Sofia, ele mesmo disse, um negócio pavoroso, eles não tinham vergonha, são desavergonhados. A Reforma Protestante espalhou muito esse mito. E iluminismo francês. O iluminismo francês foi pavoroso. Se a gente pegar a obra Enciclopédia, lá fala da Inquisição. Os números ali são absurdos. E olha que eram documentos que ainda estavam... Porque, por exemplo, a Inquisição na Espanha, depois, já no século XIX... Agora, também ninguém fala que foi a Igreja Católica a primeira a extinguir a pena da fogueira. No mundo, em 1800 e pouco. Ali já não se aplicava mais. Se aplicou um pouco, era o último recurso, quando não tinha mais jeito. Você vê? Depois também ela extinguiu. Foi ela que extinguiu, foi mais ninguém. Eu tinha esquecido de falar disso, mas principalmente a Reforma Protestante e o Iluminismo. Esses dados vêm de lá. E aqui no Brasil, do marxismo. Infelizmente, nossas escolas, inclusive na que eu estudei, sofrem com uma doutrinação esquerdista e marxista, né? Inclusive dizendo que a Inquisição Espanhola foi criada pelo rei Fernando e pela Isabel de Castela, porque queriam saquear o dinheiro dos judeus. Mas que absurdo, é só ler os documentos, que absurdo, eles estavam preocupados com outras coisas. Os judeus estavam desunindo a Espanha. Então, é isto. Reforma Protestante e Iluminismo. Mais alguma pergunta? Tá. Boa noite, professor. A minha pergunta não é um questionamento se está certo ou errado o que esse fato, né, que mexeu com toda a sociedade humana, né? E depois desse fato ainda, outros acontecimentos, tipo a escravidão, tipo as guerras mundiais também foram até superiores em relação à humanidade, tá? Eu gostaria de ouvir do senhor um posicionamento que hoje a igreja, na maioria dos países, o cristianismo, né, nem vou falar igreja católica, o cristianismo, na maioria dos países, são laicos, né? O Estado separado da igreja, né? E com o avanço da sociedade em termos de direitos humanos e outros valores que foram embutidos na sociedade, né? A gente espera que não acontece esses horrores e principalmente o envolvimento total da igreja, como aconteceu lá. Eu acho que, talvez você é um estudioso, você vai falar, não era preciso a igreja entrar. Hoje, se ocorresse isso, não é necessário a igreja entrar matando, né? Porque hoje, pelo menos, eu vejo na tua figura o próprio Deus, então como eu vou te matar? Entendeu? Para poder acabar com a outra coisa. Deixa o outro te matar, não eu, que sou cristão, matar o outro cristão, tá? Mas só que no mundo está surgindo um movimento lá no Oriente Médio que está copiando basicamente isso, né? Eu tive a oportunidade de participar num debate certos tempos aí atrás, que eles consideram o Ocidente totalmente perdido, tem que ser eliminado. E aos pouquinhos estão se envolvendo, se infiltrando na nossa sociedade ocidental. Você poderia nos esclarecer, por favor? Muito obrigado. Bom, o senhor se refere ao Islã. Aos muçulmanos, Então, o Islã precisa ter um freio. Tem que fazer o que a Polônia fez. Não permitir entrada nenhum mais. Acabou. Não entra. Outra coisa, a par disso, trabalhar para a sua conversão. Para a conversão dos islâmicos. Agora, o fato da questão dos direitos humanos, é evidente que o Tribunal da Inquisição foi um avanço. Os cátaros eram julgados sem nenhum devido processo legal.
E simplesmente eram pegos, não sabia nem se era cántaro. Pegava o sujeito, achava que era cántaro e enfiava na fogueira. A igreja instituiu ordem, foi para botar ordem nisso, foi para evitar mortes. O Papa disse, eu tenho que resolver isso, porque o povo está fazendo vingança com as próprias mãos. Os senhores feudais são desorientados, estão matando todo mundo, eu vou ter que botar ordem. E o Papa disse, os cátaros não são nem dos senhores feudais, nem do povo. O cátaro é da igreja, o problema é da igreja. Heresia, a igreja julga. Mas, na verdade, foi uma maneira caridosa que ele teve de tirar os cátaros das mãos desses homens doentes que... entendeu? Agora, a igreja foi um avanço. O sujeito poder ter advogado. Outra coisa, houve casos, a tortura foi permitida, especialmente na Inquisição Espanhola, temas espinhosos, foi 30 minutos, sem sangue, 30 minutos, quando necessário. Sabe quando a igreja usou? Ele poderia ter usado, em 3 casos, e ainda assim. Mas nós estamos tratando de uma época em que as pessoas faziam operações dentárias sem anestesia. Amputava-se membros sem anestesia. Os homens eram mais homens. 30 minutos? Mas isto, nos tribunais civis e estaduais, poder secular, era toda hora suplício, toda hora suplício. Inúmeros casos de criminosos comuns que inventavam um pretexto religioso. Não, eu furtei porque eu sou cátaro. E aí ia para a Inquisição, ia lá, relaxava o cidadão, dá uma prisão. Foi o que aconteceu com o Galileu, por exemplo. E, aliás, foi muito bem recebido. O caso de Galileu é um dos poucos que reclama-se de barriga cheia. Ele, inclusive, numa carta reconheceu, amigo de Papa Urbano VIII. Enfim, mas não se compara com o Islã. Não se compara o que aconteceu lá com o Islã. Estes homens são brutais. Ou o senhor, por exemplo, já viu algum membro do ISE pegar um católico e começar a inquiri-lo, e de repente relaxar, né? Antes fosse. Não, ele já chega e corta o pescoço. Disso a igreja... Agora, eu acho que o Islã tem que ser resolvido com conversão e, se for necessário, guerra justa. Se for necessário. Acho muito difícil que o Papa hoje convoque uma nova cruzada. Acho muito difícil que o Papa hoje convoque uma nova cruzada. Também não estou propondo isso no momento. Mas algo precisa ser feito. E o organismo social precisa reagir, porque São Paulo diz que, uma imagem muito interessante do padre Paulo Ricardo, muito interessante, ele foi muito feliz aqui. A igreja é o corpo místico de Cristo, e todo corpo tem que ter antídotos. Em alguns momentos, os anticorpos vão meio desajeitados, vão muito violentos. Foi o que aconteceu com os cátaros, quando os senhores feudais, católicos, pegavam um cidadão e botavam na fogueira sem julgamento. O sistema de anticorpos estava desequilibrado, precisou vir a Inquisição e botar de novo tudo no eixo. E tem vezes que o corpo também está sem anticorpos, que é o que acontece hoje, na minha opinião. Nós não estamos sabendo identificar os inimigos e atacá-los como deve. A Inquisição está no meio. Vou ler aqui a pergunta, não lembro de quem foi. Sobre a Inquisição medieval, existe um episódio do saque de Berzéis, eu acho, promovido, você entendeu, né? Promovido por, dentre outros, Simon Montfort. Eu gostaria de saber qual foi a atitude quando ao ocorrido em Berzéis, sei lá. Isso. Ótimo. Béziers. Não tem quem fez a pergunta, não? O Greg. Greg, eu pensei que você fosse meu amigo. Por isso que você ficou anônimo, né? Bom, mas tudo bem. Veja bem, Béziers. Béziers é uma das regiões de Languedoc, um centro muito importante do catarismo.
Realmente, Simão de Montfort, um senhor do norte, ocupou aquelas terras. O que se diz é que houve um saque. Mas lendo os documentos do antigo senhor feudal para a igreja, você percebe que Simão de Montfort, no primeiro momento, não queria assumi-la. A pedido do Papa, assumiu. Ele não queria assumi-lo porque no primeiro decreto, no primeiro momento, o Papa não queria saque. Alguns outros aconteceram mesmo. Aconteceram maldade dos cruzados, maldades cruzados. Mas Simão de Montfort não, era um homem muito virtuoso. E ele não quis. Só que o Papa foi convencido, e na minha opinião com muita correção, de que se devolvessem os bens na mão dos senhores feudais cátaros, o catarismo voltaria, que era um perigo enorme. E Simão de Montfort teve que assumir. Assumiu e precisava de uma fala do Papa para ele largar. Não era um homem que estava ligado exatamente ao dinheiro, era um homem virtuoso. Alguns cruzados eram muito virtuosos, não é? Como foi o Godofredo em Jerusalém, porque quando eles cercaram Jerusalém, ele foi um dos únicos de alta patente a ter sobrevivido. Isso é belíssima essa história. Ele cercou Jerusalém e os soldados começaram a cantar o nome dele, o rei Godofredo, o rei de Jerusalém, e ele silenciou todo mundo e pronunciou o famoso discurso: onde Cristo foi coroado de espinho, eu não serei coroado de ouro. Esse era o valor dos cruzados. Há controvérsias sobre Simão de Montfort. Foi um grande homem da igreja. Não houve saque, não. Pode ter havido algum soldado dele, sempre tem misérias. Mas ele, pessoalmente, não se envolveu com isso, não. Nós sabemos hoje, primariamente, se envolveu com isso, não. Acabou? Não precisa. Não precisa. 10 minutos aí. Em relação aos querelas, não há um reconhecimento estatal de erro que a história documentou nos casos de Joana d'Arc e nos casos dos Templários na França de Urbano V? Vou rapidamente. No caso da Santa Joana d'Arc, a igreja não tem culpa nenhuma disso. Porque foi um bispo vendido à coroa inglesa. Um bispo vendido à coroa inglesa, que instituiu uma inquisição sem que o Papa soubesse. E deu no que deu. E olha, fontes primárias, Santa Joana d'Arc escreveu uma carta pouco antes de morrer, dizendo que tivesse ela sido entregue nas mãos da Inquisição verdadeira da igreja, o destino dela seria outro. Isso significa... muito obrigado pela caridade, viu, minha jovem? Tá, você, se eu tivesse naquela época, eu não te colocaria na Inquisição, não. Então, o que acontece? Foi um erro do qual a igreja não tem responsabilidade nenhuma. E ela, inclusive, queria ser entregue. Mas não só ela. Vou falar do Santa Joana d'Arc e os Templários. Vou falar dos Templários. Santa Teresa d'Ávila, conhecem? Famosa. Santa Teresa de Jesus. Umas obras dela foram para o Index. E ela teve que se ver com os inquisidores. E ao morrer ela disse: o que a igreja disser, queime os meus livros. Há uma lenda de que São João da Cruz também tivesse sido, mas nós sabemos que hoje não foi. Muitos santos foram para a Inquisição, aceitaram. Outra coisa, os Templários, outra injustiça. Por causa de um senhor, de um rei maluco, ganancioso, que queria os bens dos Templários, inventou para o Papa que ele estava adorando uma entidade satânica, Bafomé. Por isso que alguns maçons atribuem a fundação da maçonaria em Jacques de Molay, o que é outra bizarrice, os maçons não conhecem a sua própria história. É tudo invenção, né? Mas, de fato, os Templários, outra injustiça. No caso de Joana d'Arc, a memória dela foi restabelecida. Quando, então, o Papa teve acesso aos documentos,
a reabilitou, não só isso, a canonizou imediatamente. No caso dos templários, realmente a ordem não teve como se restabelecer. Algumas coisas aconteceram, mas não a acusação que Filipe Formoso, se eu não me engano, agora me falha, são alguns nomes, muitos nomes na cabeça, às vezes eu não lembro, que era um rei completamente alucinado, cercou os templários, acabou com toda a finança deles, mandou lá uns guardas entrar secretamente para ver se eles estavam adorando um Deus que não fosse o verdadeiro. Uma confusão sem fim. Injustamente condenados, minha opinião. Aí é uma questão de opinião. Injustamente condenados por uma inquisição que, afinal de contas, não foi da igreja. Também, aqui, foi, no caso de São João d'Arc, um bispo vendido para a coroa inglesa. Veja bem, hein? Quando o Estado mete a mão onde não deve, só dá zebra. E o outro, aí não precisou de um bispo, não. Foi o rei mesmo. O rei que pressionou o Papa. Poderia, talvez, o Papa ter tido uma atitude mais altiva? Aí é que está. Tivesse o Papa se utilizado de uma inquisição e mandado os inquisidores dele, pontifícios lá para ver o que estava acontecendo, não teria acontecido nada disso. Foi confiar nos soldadinhos manipulados pelo rei, deu no que deu. Então, esse é o problema, né? O que faltou ali, no caso dos templários, foi inquisição e não excesso dela. Mais alguma pergunta? Você? Meu grande amigo, eu esqueci de falar, minha esposa está aqui, por isso que eu estou tão empolgado. É que você não fala. A gente percebeu. Boa noite, Léo. Léo, a gente sabe que não são somente os livros de segundo grau, enfim, de ensino médio, as fontes históricas que tratam dessa questão, mas tem outras referências também que falam da questão da colonização e como que a Inquisição agiu na colonização, sobretudo nos povos do continente americano. Eu queria saber de ti, ouvir de você, como é que funcionou a Inquisição, porque, assim, é claro, isso é muito breve, né? Porque não daria tempo. Mas como é que funcionou a Inquisição no sentido de que, chegando num território completamente diferente do que era a Europa, dando de frente, batendo de frente, né, com culturas completamente diferentes, religiões diferentes, como é que o tribunal da Inquisição trabalhou separadamente do Estado? Porque eu vejo que você está sempre fazendo essa questão, e que é uma coisa que os historiadores não fazem, né, separar o Estado da Igreja, né? Como é que a Inquisição conseguiu trabalhar sem se corromper pelo Estado? Eu não sei como é que se... Exato, sobretudo nas colônias espanholas, né? Nas colônias espanholas não conseguiu, porque na Espanha a Inquisição nasceu com o Estado. Os reis Fernando e Isabel pediram ao Papa e o Papa concedeu. Ela não. Ela agora, acho que já foi beatificada pela Santa Igreja, ela foi uma mulher, o confessor dela foi Torquemada. Era o confessor dela, imagine, um homem austeríssimo. Ele pediu que tinha que resolver o problema dos judeus falsos conversos, não eram judeus, eram falsos. Mas, por exemplo, a Espanha trouxe aqui para os nossos vizinhos a Inquisição. Como é que funcionava? Aqui foi um pouco diferente da medieval, porque a medieval realmente estava independente do Estado. Aqui não. Aqui sempre houve um namoro complicado. Por isso que a Inquisição espanhola sempre foi a mais problemática para a gente tratar. Mas tratando com uma certa sabedoria, mesmo assim, mesmo no caso dela, em que o Estado interferiu muito, por exemplo, os reis podiam escolher os inquisidores. Problema. Ainda se manteve uma lisura muito maior do que se fosse um tribunal só civil. Por exemplo, na Espanha, de todo o tempo em que ocorreu a Inquisição, coisa de 350 anos, condenados 1% apenas. Veja bem, Vinícius, isso não existe
Você pode vir aqui no Fórum de Vila Velha. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, parâmetro. Então, ainda assim se separou. Agora, eu acho que podia ser feito aqui no Brasil. A Inquisição Portuguesa, por exemplo, ela foi um pouco mais forte e rígida do que a espanhola, por exemplo. Ninguém fala. Há um estudo que merecia um estudo. É aqui no Brasil como foi. Eu acho que no Espírito Santo merecia um estudo. Porque aqui teve um tribunal. Mas, outra coisa, sobre as culturas e linhas religiosas não católicas, a Inquisição não julgava. O índio, nunca você vai ver resquício de passar pela Inquisição. Agora, o índio se converteu e começou a fazer da doutrina católica alguma coisa que não é católica, parecendo para perverter. Aí poderia haver. Só julgava católicos. No máximo, os falsos conversos, que davam muito trabalho, muito trabalho. Os judeus, então, era um problema. Mas se acusa a Inquisição espanhola de antissemítica. Antissemítica, não. Como se os reis de Castela e Aragão fossem os Hitlers. Antissemitas, não. Se bem que o Concílio Latrão, realmente pediu para que os judeus na Espanha, os judeus na Europa, em geral, fossem afastados em guetos. Olha que coisa, a Espanha não cumpriu isso. A Espanha não cumpriu isso. Tinham que andar vestidos. Teve isso aí. Mas eram políticas antes-judaizantes, não antissemíticas. Enfim. Mas não sei se foi. A pergunta foi muito profunda, senão... Mas eu também não tenho conhecimento muito profundo do que aconteceu no Chile, na Argentina. Mas eu sei que funcionou com uma certa independência do Estado. A não ser que quando o rei tinha um desejo pessoal sobre, ele interferia. Mas só o fato dele poder eleger o inquisidor, para mim isso é uma coisa que não bate na minha cabeça. Especialmente para a nossa doutrina católica sobre relações entre igreja e Estado, que também ninguém entende. E essa coisa do direito divino do rei, que é uma falsidade inventada pelos protestantes, que o rei tem direito divino, isso não existe. A igreja nunca falou isso. Estado e igreja. União, sem confusão, por subordinação de fins. São Tomás de Aquino. Estão unidos, por isso não pode existir Estado laico. Para o católico não pode ter Estado laico. Nós estamos vivendo no Estado laico, mas somos obrigados a viver, também ninguém vai criar confusão. Mas temos que aspirar um Estado católico. União, a doutrina política da igreja sempre foi essa. É só pegar o manual da doutrina social da igreja. União, Estado e igreja. O Estado cooperando com a igreja com o Estado. União, sem confusão. Está unido ou está confuso? Como aconteceu na Reforma Protestante. E como é hoje aquele simulacro de reinado que é o da Inglaterra, onde a rainha é também Papa. Não, César, o papismo. Não. Estado cuida das coisas temporais, igreja das coisas eternas. Quando o Estado se conflita com a igreja prevalece, porque a alma prevalece sobre o corpo. Subordinação de fins. O fim da igreja é levar a alma para o céu. O fim do Estado é levar a alma para a felicidade terrena. Se o Estado quer aprovar o aborto, a igreja fala mais alto. Se o Estado quer aprovar o tal do casamento homossexual, a igreja fala mais alto. Mas são independentes, porque estão unidos sem confusão. Só que o Estado se subordina à igreja nos fins elevados. Esta é a verdadeira doutrina católica, é assim que tinha que ser. No Brasil, infelizmente está aí esse Estado laico. Não sei de onde veio isso, mas está aí. Fazer o quê? Você fala um negócio desse, o pessoal acha que você é meio biruta, né? Tá. Tinha que ser assim. Nosso Estado tinha que ser católico. O Estado tem que ser católico, meus amigos. Tem que ser católico. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja católica, apostólica, romana. Romana é um acidente. Ela é universal e ela nasceu nos apóstolos, fundada por Cristo. É porque São Pedro morreu em Roma, poderia ter morrido em qualquer outro lugar. Ela é a igreja de Cristo. E eu me convenço disso depois que eu vejo esses erros que os filhos dela cometem. Ela ainda está de pé? Deve ser a promessa do Espírito Santo, porque se não for isso, eu não sei o que é. Né?
né? O Napoleão que disse uma vez, olha, meu filho, você, Talleyrand, um bispo traidor, se casou, quer dizer, outro maluco, tá vendo? Disse, vamos armar uma estratégia para destruir a igreja. Eu falei, meu filho, Napoleão disse, vocês tentaram e não conseguiram. Eu quero ver livre do Papa Pio VII, prender o Papa Pio VII. Vocês, bispos e padres, que não conseguem manter o celibato, vocês não conseguiram destruir, eu vou destruir. Não, entendeu? Vergonha, Napoleão, outra vergonha. Vergonha, aquela cena dele pegando a tiara, fez o Papa ir lá, o Papa com toda a caridade foi à França, o Papa nunca casou imperador na França, foi lá casar, não se confessou, um ímpio. Agora, prendeu Pio VII. Isso aqui é bom falar. Reviravolta da história. Napoleão preso, na ilha de Elba, no meio de um lamaçal, o Papa Pio VII expulsa a família de Napoleão da França, restaurada a monarquia borbônica, o Papa Pio VII recebeu toda a família de Napoleão. E mais, mandou um padre ir de barco, enfrentando as lamas, confessá-lo. A Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, imaculada no seu corpo invisível, feita de homens. É nisso. Então, é isso. Uhum. 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 Isso, a grega. Uhum. Uhum. Jonas Abib, se não me engano. A renovação, né? É isso aí. Uhum. Não, eu sei, não vou entrar nessa questão, né? A gente poderia até conversar pessoalmente, certo? Só faria uma observação na Igreja Ortodoxa, que hoje está cooptada pelo governo russo. A Igreja Ortodoxa fez o cisma com Fócio. Eles se chamam ortodoxos. Bom, mas não é uma questão de conviver ou não conviver. Podemos conviver abertamente. Problema nenhum. O que talvez não possamos defender é o indiferentismo religioso. Qualquer religião vale. Né? Os papas já proibiram essa conduta, né? E nós sabemos que a verdadeira igreja foi fundada por Cristo em Pedro. Em Pedro e com Pedro. Ah, tá. Quer o microfone? O horário? Não, mas são católicos, são ritos católicos. São ritos católicos. Eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar agora. Encerrar. Elas não são cismáticas. Mas nós vamos precisar encerrar, eu acho. Vai precisar encerrar? Não dá tempo mais nenhuma pergunta. Não sei, mas é uma questão só de defesa. Se entra um estuprador na minha casa e quer fazer mal à minha mulher, eu não vou combater aquele idealismo com o meu idealismo. Eu vou ter que agir. Se for com a mão militar, vou chamar a polícia. Não podemos. Aí que está o detalhe. A guerra justa sempre foi uma comum nos santos da igreja. Só ler Santo Agostinho, não guerra santa, porque o Islã fala em guerra santa. Não existe guerra santa. Santa é só a paz. Mas existe guerra justa. Isso a doutrina da igreja sempre defendeu.
Sempre defendeu. E no catecismo também. Você tem o dever, inclusive, de reagir para salvar a vida de um irmão. É isso aí. Não, sempre de defesa. Daí nasceram as cavalarias. São Bento, por exemplo. São Bento foi o primeiro prior a defender a guerra justa. Tanto é que ele criou as cavalarias, aproveitando os bárbaros que ainda não estavam totalmente convertidos, canalizou as violências deles para a defesa. Belíssima a cavalaria católica. Aliás, uma página da igreja que não é falada devia ser conhecida. Belíssima. Mas é isso, eu acho que precisa ser encerrado.